Haroldo, muito nos tocou assistindo vários dos seus trabalhos que estão produzidos e disponíveis no portal. Muito nos tocou assistindo alguns trabalhos teus quando você fala da importância das dores da alma, né? Como isto marca a cada um de nós. O tempo passa muito rápido, as exigências materiais se ampliam, as relações são frágeis, os problemas se apresentam e as dores surgem. As dores da alma continuam sendo as mesmas? Continuam. Há uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo Cristo Consolador. É uma frase que nos toca muito na mensagem dos Espíritos lá, dizendo que na dor Deus nos igualou. Então, a dor é aquele local no sentido espiritual falando, né? É aquele momento em que nós nos tornamos humanos e idênticos. Então, quando se perde um filho, não importa mais se você é sírio, ou se você é coreano do norte, ou se você é americano. Perder um filho é idêntico em qualquer latitude, em qualquer longitude do planeta. Quando você enfrenta uma doença grave, uma dificuldade, né, orgânica, e não importa a sua nacionalidade, não importa a sua classe social. Às vezes você tem todo o dinheiro do mundo e ele não é suficiente para debelar aquela doença. Então, no momento da dor, é um momento em que a gente experimenta uma profunda igualdade, uma solidariedade profunda com o gênero humano. Aí nós começamos realmente a ser universais. A dor tem essa capacidade de agregar, de nos fazer, de nos colocar na medida do humano. Porque às vezes a gente vive acreditando que somos deuses, né? Que não vamos morrer, não vamos adoecer, que tudo vai funcionar, que tudo vai ser na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, que eu determino tudo, que tudo está no meu controle. E aí a vida tem essas lições que são pedagógicas para nos posicionar na condição de criaturas, de seres humanos. Todas as famílias estão vivendo uma tragédia. Essa é uma afirmativa que você coloca e vai bem ao encontro do que nós estamos presenciando no dia a dia e no cotidiano. Como nós, como o Espiritismo, como o Evangelho, pode ajudar, pode colaborar para que essas tragédias diminuam? Assim, nós chegamos a essa constatação vivendo, andando nas ruas. Então você conversa com um amigo, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, um companheiro, uma companheira de movimento espírita. Em todos os lugares que a gente vai, você conversa, é uma família, um está enfrentando alguém, está com uma doença, o outro alguém suicidou, numa outra o pai de família ou a mãe de família perderam o emprego, o empresário sofreu um revés, perdeu tudo, ou empresária. Então há sempre um drama. A gente vive hoje um momento dos dramas. E nós temos absoluta convicção de que o Espiritismo, na sua feição de Consolador prometido, ele não vai tirar a sua dor. Até porque ele não pode fazer isso. Porque a dor, ela tem uma função pedagógica. Ela tem algo a nos ensinar. Mas o Espiritismo, ele contribui com duas coisas que nós consideramos assim vitais. Primeiro, ele dá um sentido à vida. Porque o grande problema quando você está atravessando uma dor, você pode perder tudo.
Pode perder a paciência, é normal, a gente perde a paciência. Você perde a coragem, é normal. Você perde a esperança, às vezes, no momento, mas nós não podemos perder o sentido. Porque se a gente perde o sentido da vida, aí é uma porta para o suicídio, é uma porta para a loucura, aí a criatura se retira da vida. Então, o Espiritismo, ao nos mostrar que somos espíritos imortais e que qualquer situação vivida nessa vida é temporária, não pode ser eterna, é um momento, é uma travessia, é uma passagem, ele nos dá um sentido. Então você sabe que vai atravessar, você sabe que na outra margem há algo diferente e que é preciso então baixar a cabeça e seguir. E o outro aspecto é que ele nos imuniza do desespero. Porque dor, quando mistura com desespero, é tragédia. Então, desesperar jamais, como diz a música, desesperar jamais. Então, a dor pode não diminuir, é o que a gente diz. Você perdeu um filho, uma filha, perdeu uma pessoa amada, sofreu um abandono afetivo, a dor não acaba. A dor vai ficar ali. No caso de um ente querido que partiu, a dor só vai acabar quando você reencontrar com ele no mundo espiritual. A dor não acaba, mas o desespero sim. Então você encontra uma força para esperar. Esperar. O momento em que as coisas vão ser restabelecidas. Então, dar um sentido à vida e nos imunizar do desespero, eu considero que é a joia preciosa do Consolador Prometido. É importantíssima a aceitação. Porque quando nós chegamos a esse ponto da aceitação, a nossa revolta já diminuiu muito. Porque a revolta atrapalha o seu tratamento. A revolta atrapalha até os medicamentos fazerem efeito. Porque nós sabemos que através do nosso pensamento nós podemos nos curar, não é? Através daquela certeza de que temos um Deus, de que temos um amparo, já vem aí a aceitação. Porque a aceitação quer dizer, oh meu Deus, eu aceito, gostaria de ser curada, gostaria de permanecer mais um tempo aqui na Terra. Mas se não for possível, eu também aceito. E essa aceitação nos dá uma grande força e nos dá um grande alívio, porque desde o momento que você deixa de se debater com a raiva, não é? Com a raiva, com a revolta, você tem um grande alívio. E isso já é meio caminho andado até para a sua cura. A aceitação é importantíssimo, não só no caso das doenças, dos cancros e outras doenças, mas sobre vários problemas da sua vida. A aceitação, não o debate, não a briga com Deus, como muitas pessoas brigam com Deus, não é? Porque eu não posso estar sofrendo desse jeito. Onde é que está Deus? O que Ele faz que não vem me aliviar? Não é? Não. A gente, diante da aceitação e diante da humildade, que nós temos que ter uma humildade de pensar que nós não somos a coisa mais importante, não é? O mundo é muito grande, a humanidade é imensa e Deus não vai estar preocupado só conosco. Deus se preocupa com todos nós. E mesmo quando a doença acontece, é uma preocupação que Ele tem também. Porque nós, naquele momento, precisamos daquele medicamento que é a doença. Para quê? É medicamento
para o nosso espírito, para nós espíritos, não é? É uma doença no seu corpo. Agora, se o seu espírito está forte, seu espírito está são, se você está são, nada atrapalha a doença. Dá para aprender muito. E eu brinco muito com as pessoas que eu gosto muito de ir ao café, né? Eu gosto de sair de casa. E quando eu chego assim no café, a pessoa diz, então, como é que você está? Eu digo assim, eu estou ótima, meu corpo nem está, mas eu estou muito bem. O corpo não está bom não, os joelhos já não funcionam bem, aqui já não funciona, aqui não. Mas eu estou ótima, estou muito bem. O corpo não está bem. Interessa eu, né? Você diz assim que você participava de uma reunião mediúnica e chegou uma pessoa, uma médium nova que você não a conhecia, ela não te conhecia, né? Porque eu estou querendo dar isso para dar um exemplo do que é a dor e de que, né? E você recebeu neste dia, a hora que terminou a reunião mediúnica, ela foi te procurar, não te conhecia e que precisava te dar uma informação dos espíritos. Exatamente. E ela ficou constrangida, porque primeiro que ela não sabia o que eu estava vivendo, né? Que era realmente um momento muito difícil, né? Muito doloroso. E desesperada eu não estava, mas a gente fica abatido, que é natural. Não é? É natural. E a gente precisa ter consciência disso. Mas ela conhecia das palestras e as pessoas têm uma ideia de que você está fazendo uma palestra, você está aparecendo no YouTube, então você está imune à dor. Você está imune às situações que são de todos nós, seres humanos, né? Isso não é verdade, né? Não é verdade. E ela ficou constrangida, né? Porque eu acho que os espíritos falam, você vai dizer isso para falar, não vou falar isso, eu vou falar isso para ele, né? Aí ela chegou constrangida e falou, você me desculpa, né? Mas me insistiram muito para eu te dar um recado aqui, eu vou te dizer, aí você avalia, né? E deu o recado, deu o recado. E foi um recado importante para mim, né? Porque a gente não consegue falar em profundidade daquilo que você não viveu, né? Então, naquele momento, eu pude a experiência, né? Porque ela disse assim, olha, os espíritos pediram para te dizer, toda dor, todo sofrimento tem data certa para acabar. Então, aquilo para mim foi a esperança. Aí eu senti a força consoladora do Espiritismo. Porque ele não está dizendo assim, você não vai sofrer, isso é mentira. Aí seria uma promessa falsa, seria uma enganação. Dizer, você não vai sofrer. Ele está dizendo assim, não há dor interminável. A dor tem data de validade. E chegou a data, ela é retirada totalmente. Nós não sabemos a data. Então, eu entendi que ali me cabia o quê? A esperança. Esperar. Esperar o momento em que um novo aprendizado, novas questões a vida poderia trazer depois daquela experiência. Então isso é bom porque a gente fala de uma consolação, mas é de uma consolação que nos torna mais forte. Mais forte. Não é uma consolação de passar a mão na cabeça ou incentivar a fragilidade, não é isso, né? Ela é uma consolação que produz fortaleza espiritual. Fortaleza. E nós precisamos de fortaleza. Muita fortaleza. Por falar em acolhedor e global, vamos falar um pouco de Jesus, né? Que isto é o alívio para as dores da alma, né? Porque todos que procuram encontrar um alívio vão encontrar em Jesus,
E tem algumas afirmativas importantes de Jesus para nós refletirmos sobre ela, que diz assim: Jesus perguntava, ante a dor de alguém que ele procurava com sofrimento intenso, o que queres que eu faça? O que queres que faça? E também afirmava, a tua fé me salvou. E também afirmava, por que me procuras? Então nós somos aqueles que chegamos ao Cristo, diante temos um encontro com Jesus e Ele vai nos fazer estas situações. O que queres que faça, né? O que procuras e a tua fé te salvará. Como isto hoje, consolador, o Espiritismo como consolador prometido, resgata Jesus, para quem está em casa nos assistindo e provavelmente também vai ter um encontro com Jesus, o que ele pode esperar? E isso é bonito, porque aí a gente percebe que a consolação de Jesus, ela não é uma consolação tola. O consolo que Jesus oferece, ele vem carregado de esclarecimento. Ele vem com uma força pedagógica. Porque Jesus está pontuando assim, você quer a cura ou um analgésico? Então nós precisamos atentar para isso. Inclusive em nós. Doeu, você quer aliviar a dor. Mas a dor, ela é sempre um grito de que algo está errado. Aí eu quero silenciar o grito, mas não quero resolver a causa. Então ele procura, ele pergunta, o que queres? O que você quer? Não tem mágica. Não tem mágica. Né? O Consolador Prometido, ele trabalha nas causas, não nos efeitos. Trabalha nas causas e alivia o efeito. Alivia o efeito. Mas nós não podemos confundir. Achar que o nosso trabalho é apenas um trabalho de aliviar efeito. Porque aí o Espiritismo perderia a sua função pedagógica e educativa. E o Espiritismo é, sobretudo, uma obra educativa. É uma educação do espírito. E isso nós devemos nos perguntar também. Porque o que acontece é assim. A pessoa vive uma situação. Daí 2, 3 anos ela está vivendo a mesma situação. Passa mais um tempo, ela está vivendo a mesma situação. Pode ser na área afetiva, pode ser na área familiar, pode ser no trabalho. Está vivendo a mesma situação. O que isso significa? Que a causa não foi trabalhada. Então não adianta. Ela vai ficar, planta limão, colhe limão. Aí planta de novo limão, colhe limão. Planta limão, colhe limão. Não tem fim. Não tem fim. Se nós estamos saindo do resgate, já criando outra dívida, não vai ter fim, não vai acabar. Então essa postura do Cristo é educando a nossa alma, nós atuamos nas causas geradoras. E aí vem uma coisa que é muito importante. O Espiritismo, ele trabalha o nosso pensamento. Ele renova a nossa visão do mundo, da vida, nosso quadro de valores. Porque mudando o pensamento, muda a vida. Se a minha atitude muda, a minha vida vai mudar. E aqui está o segredo. Daí essas perguntas do Mestre. E é tão bonito porque ele, sendo Cristo, sempre se colocou como alguém que nos auxilia a entrar em contato com o poder interior que está dentro de nós.
Então Jesus não é alguém que fala assim, ó, eu tenho poder e eu vou usar em você. Não, ele dizia assim, não, eu vou te ensinar a tirar de dentro de você, porque a solução já está em você. Já está em você. Então, a tua fé te salvou. Mas é preciso ter fé. Fé no sentido amplo, não de crença, eu acredito, mas fé no sentido de fidelidade, de confiança, de saber trabalhar com Deus, saber o que é de Deus, o que é meu, fazer minha parte e deixar Deus fazer a dele, saber esperar, saber ler os sinais da vida, essa parceria, é saber ter uma sociedade com Deus, que é a fé. A fé é isso. A fé é uma sociedade com Deus. É lidar com esse sócio, sabendo o que me compete e o que compete a ele. Nisso eu tenho um saneamento do Espírito. E aí nós não podemos nunca perder isso de vista. O Consolador Prometido, ele é uma proposta de reconstituição de destino. Nós estamos reconstruindo o nosso destino. Por uma questão muito simples, né? O destino de hoje é o livre-arbítrio de ontem. O destino de amanhã é o que eu estou escolhendo agora. Porque nós somos livres na sementeira, não na colheita. Mas tudo é livre-arbítrio. O livre-arbítrio passado e o livre-arbítrio presente. O que eu escolhi e que eu preciso assumir com coragem. Com coragem. Eu estou vivendo isso agora porque eu escolhi. Então, onde eu errei? Olha essa coragem. Onde eu errei? Onde eu errei? Que a gente não pergunta, a gente pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Eu não pergunto assim, onde eu errei? Onde eu escolhi mal? Quero aprender para fazer novas escolhas. E aí vem a pergunta do Cristo. Por que me procuras? Você está me procurando para quê? É uma relação desafiadora. Eu parava tudo para jogar futebol. Falava, eu não queria ser um jogador famoso. Eu queria ser um jogador de futebol que, como trabalho o futebol, e receber o suficiente para esse trabalho. Com 14 anos eu fui para a escola de manhã, fiquei lá à tarde para fazer um trabalho, reforço de matemática. E voltei para casa mais cedo aquele dia para fazer um dever de matemática para poder jogar futebol. E quando eu estava atravessando a faixa de pedestre, de acordo com a perícia policial, que eu não lembro, eu fiz o sinal de vida, o primeiro carro parou e eu comecei a atravessar. Só que atrás desse carro vinha um cara a 120 km por hora. Ele desviou do carro para não bater no carro e me atropelou a 105 km por hora. E quando eu vi sem o instrumento principal de trabalho, que são as pernas, eu falei, e agora? Quais são suas perspectivas? Foram 2 meses de UTI, 6 meses de hospital, 7 cirurgias, traumatismo craniano, fratura exposta, 7 bactérias hospitalares, 2 paradas cardíacas, 20 dias em coma, perdi 30 quilos e fiquei tetraplégico. Eu tive que ver coisas que eu não queria ver, sentir coisas que eu não queria sentir, fazer coisas que eu não queria fazer. A vida cobrou de uma criança, um pré-adolescente, a maturidade de um adulto. E eu escolhi ter essa maturidade. Na verdade, quando a gente passa por um momento de dificuldade e tendo a visão de que Deus é amor e que nada do que Ele faz não tem um grande objetivo amoroso, a grande pergunta que, por exemplo, eu me faço quando acontece algo que eu reputo como ruim na minha vida, é pensar e dizer assim, Pai, o que é que você quer que eu aprenda com isso? O que é que eu não tenho percebido na lição? Eu até costumo brincar, e aí você sabe, como eu sou homem, por favor, coloca a legenda, não manda o sinal de fumaça. Deixa bem claro o que é que você quer que eu aprenda, para não ter que passar por isso de novo. Mas também se eu tiver que passar, manda. O que é importante é que um dia acorde. O meu acidente foi um grande divisor na minha vida. Não só questão física, estrutural, de família e tudo, mas moral. Porque
quando eu me acidentei, eu fiquei 20 dias em coma, e nesses 20 dias em coma, eu tive algumas, que se chama EQM, são experiências de quase morte. E dentro do que eu acredito na doutrina espírita, foram realmente contatos com o plano espiritual, onde me explicaram o que estava acontecendo, o que iria ser dali para diante. E o que foi dito é que a escolha era minha, de ficar ou de partir. E, graças a Deus que eles ficaram. E eu gosto de explicar isso sempre que possível, que eu estou tetraplégico, porque existem níveis de tetraplegia. Todo mundo acha que o tetraplégico só mexe do pescoço para cima. Isso não é mentira, mas também não é uma verdade absoluta. Porque para você ser tetraplégico, de acordo com meus estudos, você precisa de 3 coisas. A primeira é azar. A segunda é lesão nas vértebras do pescoço, são chamadas de cervicais. E a terceira é lesão em 4 membros. Meus 2 membros inferiores, eu não mexo nada. E meus 2 membros superiores, eu mexo perfeitamente, exceto as mãos. Por isso que eu sou tetraplégico. A mão esquerda fecha, mas não abre. E a mão direita abre, mas não fecha. Minha família foi minha base. Minha família me estruturou e eu enxergando essa estrutura que eles estavam me oferecendo, emocional. Meu pai parou de trabalhar e ficou 6 meses dentro de um hospital dormindo numa cadeira de plástico. Dormindo na cadeira de plástico os 2 primeiros meses de UTI. Depois ele melhorou e estava dormindo num sofazinho, no Sara. Eu vendo isso tudo, eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu não posso ser fraco nesse momento. Eu não tenho o luxo de mostrar fraqueza para eles nesse momento, porque eu sei que se eu mostrar a fraqueza, eu posso derrubar esse castelo que eles estão construindo. Eu tenho que ajudar, tenho que cooperar nesse castelo. Porque eu tive alguns insights, algumas intuições na época do acidente que, consciente ou inconscientemente, fizeram toda a diferença pro Guilherme que eu sou hoje. E uma delas foi essa, de não me revoltar. Porque quando eu acordei, como eu já falei, do contato que eu tive com o plano espiritual, quando eu acordei eu já tinha 2 certezas. Que eu estava tetraplégico e eu não ia morrer. Então eu nunca tive aquela conversa do médico sentar, explicar, você está tetraplégico, você não vai mais andar, não sei o que. Quando ele começava a falar, eu já falava, doutor, eu sei que eu estou tetraplégico. Eu quero saber o que eu preciso fazer para sair daqui. Eu sei que o meu estado é gravíssimo. O que você precisa do Guilherme para o Guilherme se recuperar? Porque o que eu preciso de você está fazendo, agora o que você precisa de mim? E a preocupação realmente era continuar vivo e sair da UTI. Porque na minha cabeça, o grande presente que eu estava recebendo era ter uma nova chance. E eu quis agarrar essa nova chance. Uma das grandes contribuições da psicologia moderna, que vai de encontro ao que a doutrina espírita já falava desde o século XIX, é que o mais importante na nossa vida não é exatamente os eventos que nos acontecem, mas a reação que nós temos a esse evento. É muito comum, sobretudo depois da teoria do trauma, as pessoas se justificarem dizendo que não conseguem vencer, que não conseguem superar tragédias, porque elas foram vítimas ou do destino, ou dos pais, ou do país, ou da cultura, e sempre com um certo desculpismo que tira a responsabilidade e o próprio poder pessoal de mudar a própria vida. Na verdade, acreditar nisso é desacreditar de um princípio fundamental da lei de Deus, que é o livre-arbítrio, que nos dá a possibilidade de reagir a qualquer circunstância da vida de uma forma única, individual. Os 3 primeiros anos de acidente são muito intensos e muito complicados.
muita informação, muita gente, muita coisa nova. Quando eu fiz 2 anos de acidente, eu tive uma internação no SARA, no hospital, na rede SARA. E nessa internação, eu conheci um cara que eu falo que foi o anjo que Deus enviou na minha vida. Chama Gabriel Feiten, que é um tetraplégico do Rio Grande do Sul. O cara tinha uma lesão mais severa que a minha. Era atleta de natação, estava formando em psicologia na época. Era dono de boate e dirigia. Quando eu conheci ele, eu fiquei louco. Eu falei, cara incrível, que faz tudo. Tem uma vida normal. Ele foi a minha referência e ainda é para muitos aspectos da minha vida, porque ele foi o cara diferente, o diferentão que eu conheci na época. Com esse contato que eu tive com o Gabriel, eu parei e falei, não, dá pra viver. Dá pra ter uma vida. Você tem que aprender qual vai ser a sua vida a partir de agora. Mas dá pra ter uma vida. E aí sim, a gente percebe que quando a gente quer, né, quando a gente realmente quer fazer a nossa parte, o céu se desdobra para nos possibilitar a construção de uma nova forma de viver e de Espírito eterno. E somos filhos da luz, e somos luz do mundo e sal da terra, como dizia Jesus. À medida em que nós permitimos fazer a nossa própria luz brilhar, nós podemos demonstrar através do exemplo vivo de nosso cotidiano, da forma como nós vamos nos apresentar para o mundo após uma tragédia, eu vou aspirar aqui tragédia, o quanto a gente pode sempre superar as situações e não ser vítimas dela. Na verdade, nesse caso, o que a gente tem é um ser humano que não se coloca na condição de vítima, se coloca como autor da própria vida e não fica preso a eventos. Ele supera os eventos, dando um novo significado para a sua existência. Então, hoje o Guilherme Costa faz muita coisa. Sou atleta da seleção brasileira. Meu trabalho hoje é o tênis de mesa. Comecei a fazer natação para preparação física. Sou palestrante profissional, sou palestrante espírita. Aqui dentro da banda eu sou compositor, um dos coordenadores, né? E toco gaita. Dentro da minha casa também tem várias coisas que eu faço, ajudo dentro de casa. Enfim, no fundo eu acho que não é tanta coisa, mas tanta gente fala que é muita coisa que eu acabo aceitando isso. O Guilherme faz isso e tá indo para as Olimpíadas. Agora representar o Brasil. Minha primeira Olimpíada dentro do Brasil. Estou preparando do jeito que eu só quero chegar lá e falar, eu fiz tudo que eu podia fazer. O que acontecer lá, eu vou viver lá. A preparação eu não quero chegar na Olimpíada e falar, pô, eu podia ter treinado mais, eu podia ter feito coaching, eu podia ter nadado. Não, eu tô fazendo tudo. Pra chegar lá e deitar a cabeça no travesseiro na véspera e falar, amanhã é meu dia. É impossível alguém viver na Terra sem ter problemas. Este é um planeta de problemas. Não precisamos muito para ouvir a voz do sublime pastor quando disse: "No mundo só tereis aflições". Não podemos discutir a veracidade das coisas ditas por Jesus de Nazaré. Ele sabia muito bem quem somos nós e a necessidade que todos temos de estar neste planeta, no planeta Terra. No mundo só tereis aflições. Mas de nenhuma maneira ele nos disse que o fato de termos aflições no mundo implicaria em afligirmos os outros. De jeito nenhum. Mas tudo na Terra tem um significado de aflição. Quase tudo no mundo é profundamente afligente. Nós sentimos aflições por não saber das coisas.
Aflige-se a mãe grávida, a mulher grávida, por não saber se o seu bebê vai nascer sadio, vai nascer com problemas. Aflige-se a pessoa que está no ponto de ônibus na hora do trabalho e passa o primeiro ônibus cheio, o segundo cheio, e a hora está passando e a criatura se aflige. Aflige-se o vestibulando, que estuda loucamente, mas ele não tem a mínima ideia de como serão as provas, o que cairá nas provas. Aflige-se a pessoa diante do que vai comer. Será que isso me fará mal? Será que isso me fará bem? Será que eu posso comer isto? Será que isso engorda? Será que... As várias aflições do mundo em todos os níveis. Se um dos nossos familiares que está na rua, que está trabalhando e que costuma chegar em determinado horário não chega, lá está a aflição a tomar conta de nós. O que houve? O que aconteceu? O que terá havido? E começamos a telefonar, a ligar, a saber, a buscar as aflições. Mas todos esses fenômenos têm níveis. Níveis menores, níveis maiores. Todos nós na Terra sofremos muitos reveses. O desemprego, por exemplo. Que tormento! Que falta de chão sentimos quando nos falta o trabalho profissional. Quando não temos onde ganhar o pão diário. A enfermidade. As doenças que invadem nossa casa. Nos acometem os nossos familiares. Gastamos dinheiro, gastamos recursos emocionais, sentimentais, na busca da solução para o problema, da cura, da medicação, do tratamento. O luto. A aflição do luto, a dor do luto. Quando vemos algum dos nossos partir para o mais além, algum amigo, alguma pessoa querida, tudo isto faz parte do que poderíamos dizer que são nuvens pesadas, que se ajustam, que estacionam sobre as nossas vidas. É como se a qualquer momento essas nuvens fossem desabar, convertidas em tempestade. Mas é verdade, todas essas experiências se assemelham a nuvens que passam. Todas elas tomarão rumo novo. Todas elas partirão diante dos ventos de uma nova realidade. Diante dos ares de uma nova espera. Nenhum desespero diante dessas nuvens densas. Nós, na Terra, estamos aqui exatamente para isso. Aprender a driblar situações difíceis. Aprender a superar desafios. Aprender a ganhar experiências positivas, experiências do bem. Aprender a nos aproximar do reino do Senhor. E esse reino dos céus que se encontra em nossa intimidade. Esse reino dos céus que está dentro de nós. Por isto, diante dessas nuvens pesadas que toldam volta e meia os céus de nossa existência, cabe uma postura de serenidade. Não é fácil, não é simples, mas não temos outra alternativa diante dos reveses, diante das aflições, senão a tranquilidade. A serenar-nos tanto quanto nos seja possível, fazendo-nos sempre essa mesma pergunta. Se eu me desesperar, se eu me desarticular, resolverei alguma coisa? A resposta será negativa. E se eu não resolverei nada, perdendo as estribeiras, perdendo-me no meio dos problemas, melhor guardar a harmonia em mim e esperar por Deus.
Na medida em que buscamos essa harmonia e entregamos nossa vida nas mãos de Deus, todas as coisas vão se encaminhando. Essas nuvens que passam sobre nossas existências podem provocar muito pavor, muito medo, muita insegurança, fazendo com que muita gente admita o azar sobre sua vida. Há pessoas que imaginam-se dotadas de uma falta de sorte, dos azares da sorte, quando em realidade nós não estamos expostos aos azares. As coisas nos acontecem em razão da escala de nossos méritos, de nossos deméritos, dos erros e acertos que tenhamos perpetrado em dias longínquos ou próximos de nossa existência espiritual. Por isso é importante verificar que as frustrações, os conflitos que chegam às nossas vidas também são nuvens que passam. Se olharmos um ano atrás, o parente doente, o filho doente, nossa própria enfermidade, e quando nos damos conta, estamos aqui, lépidos, fagueiros, sorridentes, trabalhando, alegres, e tudo aquilo já se foi, e tudo aquilo já passou. Há um caso muito interessante que ouvi da voz do nosso saudoso médium Chico Xavier, conhecido mundialmente por seus livros, mais de 400 livros publicados. Centenas e centenas de entidades espirituais escreveram por seu intermédio. Pois bem, Chico Xavier vivia, conta ele, um momento muito difícil em sua existência, imaginando-se diante de um processo expiatório bastante severo. E no momento quando seu anjo guardião se lhe apareceu, se lhe mostrou, o Espírito Emmanuel, seu guia espiritual, ele então, no meio daquela aflição toda que o desgastava, propôs a Emmanuel: meu irmão, quando houver uma oportunidade, que o Senhor encontre com a mãe do nosso Mestre Jesus, peça a ela uma orientação para mim. Estou atravessando essa hora aziaga de minha vida, e certamente uma mensagem de Maria me ajudaria a superar esse transe. E era tão honesta, era tão sincera a dor do Chico, que seu benfeitor espiritual disse que iria providenciar. Na primeira oportunidade em que estivesse em contato com a mãe do Nazareno, pediria a ela uma orientação para a sua vida. E dias depois, narra Chico Xavier, o Espírito Emmanuel lhe apareceu e lhe disse: Chico, a mãe do nosso mestre manda-lhe uma mensagem. E o nosso Chico Xavier saudoso, de saudosa memória, tomou papel, tomou lápis para anotar a mensagem que lhe vinha de parte de Maria de Nazaré. Pode dizer, meu irmão. E o Espírito Emmanuel ditou para ele: isto também passará. Ponto. E Chico ficou esperando a continuidade da mensagem, mas a mensagem era isto: a afirmativa de que todas as nuvens passam, isto também passará. Curioso é que quando conversávamos com Chico Xavier, ele nos chamou a atenção para um fenômeno de linguagem muito interessante e para um entendimento muito próprio para a questão. Quando ele leu demorada e várias vezes aquela frase chegada para ele de parte da mãe do mestre, ele se deu conta da veracidade dela, porque tudo no mundo passa. Este é o mundo das impermanências. E se passam os momentos de tristeza, de dor, de amargura, também passam os momentos de folguedos, de festa e de alegrias. Tudo passa.
porque este é um mundo de passagem. Nós estamos aqui en passant, estamos aqui momentaneamente, porque o reino do Cristo ainda não é deste mundo. E nós, conforme suas próprias palavras, somos ovelhas do seu rebanho. Deste modo, nós não somos daqui. Estamos de passagem pela terra. E todas as coisas que hoje nos causam sofrimento, amargura, dor, luto, pranto, passarão. Se nós soubermos esperar os ventos da providência divina, os ventos da sublime misericórdia, com firmeza e trabalho, com boa vontade e perseverança, colocando-nos por nossa vez sob o amor e a justiça de Deus. A dor tem a sua função em nossa vida, mas o próprio Jesus aceitou o amparo de um sirineu. É muito natural que choremos, muito natural que gemamos, mas nós temos bons amigos, bons companheiros. Sempre os encontrei. Nunca me faltou a bênção de Deus. E nos dias mais difíceis, quando tudo parecia à minha frente, dificuldade insuperável, solidão irremovível, apareceu sempre uma luz no campo da amizade, naturalmente inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo para me amparar.